Senhor Deus, Pai Celestial, somos gratos a Ti, Pai, porque estamos em Tua casa, Senhor. E como Teu profeta citou, Senhor, sábio profeta, ele diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a guardar o que nós iremos ouvir nesta noite, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, ser ajudados com a unção do Teu Espírito Santo, Pai. Que todos nós, Senhor Deus, possamos ser envolvidos por uma atmosfera especial, Pai. E que as curas, Senhor Deus, possam ser testemunhadas, que o povo possa ser ajudado, Pai. Aqueles que estão angustiados, Senhor, possam ser libertos. Senhor Deus, nos ajuda mais esta vez, Pai. Sabemos que nós não estamos aqui por nossos méritos ou por nossa força ou glória, mas porque a Tua soberana graça tem nos arrastado, Senhor Deus, tem nos agarrado de tal forma, Senhor, a nos trazer até estes lugares celestiais. Nos ajuda, Pai, te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Amém. Boa noite com Jesus Cristo. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7. Vamos tentar falar um pouco sobre perseverança. Versículo 24, onde está escrito: e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Amém. Podeis vos assentar. Eu tenho alguns parágrafos para ler, irmãos. O homem é muito, como nós já dissemos, o irmão Brana diz na mensagem, desespero. Eu nunca esqueço desse termo. Indolente. O irmão Brana, depois de pregar a mensagem o sinal, ele esperava ver ali um desespero no povo. E ele, não vendo aquilo, à noite ele pregou a mensagem desespero, como nós sabemos. Mas o desespero nos faz ser persistentes. A agonia, a sensação de necessidade. Quando você está desesperado por algo, você costuma se esforçar mais para alcançar certas coisas, um objetivo, uma meta.
Tem que haver em você um ânimo, um afinco. E persistir é algo, como o irmão Brana diz, aqui no parágrafo 19 da mensagem perseverante. Agora, todos os cristãos devem ser persistentes. Todos os cristãos devem ser persistentes. Um cristão, ele é perseverante, ele não importa como esteja, quão torto esteja, quão ruim esteja a situação, o cristão, ele sempre está crendo que Deus tudo pode fazer. Amém. Que a qualquer momento o quadro pode mudar. E mesmo que ele esteja rodeado de obstáculos e em volta de uma grande tempestade, mesmo assim ele sabe dentro do seu peito, ele sabe no seu interior, que Deus pode mudar a questão. O cristão, ele é perseverante. Eu me lembro dos jovens hebreus, o irmão Brana disse que eles haviam orado. Um deles perguntou: Sadraque, em outras palavras, você orou? Não, eles estavam perseverantes. Eles sabiam que eles seriam jogados naquele forno ardente. Às vezes você está vendo um problema na sua frente. Nós não podemos tentar escapar dos problemas. Nós não podemos negar as dificuldades, os problemas. Nós não podemos pensar que a nossa vida, como o irmão Brana disse, tem que ser debaixo de sombra e água fresca. Mas nós temos que ser satisfeitos com as dificuldades e os problemas. Um cristão, ele não busca estabilidade, não busca ficar tranquilo, não, ele sabe que a todo momento ele irá padecer, sofrer questões, passar por vergonhas, por difamações. O cristão, ele sabe que ele foi chamado, foi para a guerra. O irmão Brana cita, tem uma frase, é um poema, eu gosto, mas eu sempre me esqueço dela. Muitos passando por mares de sangue, sobre duras provas, para chegar, para alcançar, e nós queremos sombra e água fresca. Então, o cristão, o irmão Brana diz que há uma porção de sofrimento para cada um de nós. E isso não é para quem é um frequentador de igreja, ou para quem está somente sendo guiado pelos pais, ou pela mãe, ou pela família, ou pelo irmão, não. Isso é para quem tem uma experiência genuína, real. Amém. Ele está em Cristo. Ele tem companheirismo com Cristo. Ele sabe quem o chamou, ele conhece. Ele teve experiências. Nós vamos chegar lá através de duras provas. Nós vamos chegar lá, e quando o obstáculo vier, nós temos que lembrar as experiências que nós já tivemos. As portas que Deus já abriu, quando não havia porta para ser aberta. Nós temos que lembrar dessas coisas. Um cristão, ele tem que saber, ele tem que ter gratidão dentro de si. Saber que quando o problema chega, Deus irá
produzir um escape para mim. Porque já aconteceu. Eu já tive essas experiências. Todos os cristãos devem ser persistentes. Eles devem ser perseverantes. E a única maneira de você conseguir fazer isto é primeiro ter fé no que está tentando fazer. E se não tem fé, você está só fazendo uma tentativa. Então você não pode ser perseverante. Mas quando realmente sabe que é a verdade, então não há nada que vá detê-lo. Você é realmente perseverante então. E homens de todas as eras que já chegaram a fazer alguma coisa e tiveram fé no que estavam tentando fazer, foram perseverantes. Nós temos que ser perseverantes. Para você vir até a igreja, você tem que ser persistente. Para você vir aos cultos, você tem que ser persistente. Para você ter companheirismo com Deus, você tem que ser persistente. Você não pode olhar para as suas condições. Nós já ouvimos aqui, Satanás, ele é explorador das circunstâncias. Ele explora as circunstâncias. Mas eu não posso por causa disso, daquilo. Mas eu não vou porque eu estou envergonhado. Mas eu não vou porque isso e aquilo. Quantas maravilhas Deus não já fez por você? Não foi o seu mérito que te trouxe até aqui. Foi a graça de Deus que te trouxe até aqui. E ela vai te fazer chegar até o final. Nós temos que deixar de pensar que as vitórias que nós tivemos foi por causa da nossa força. E não foi. Se você for lembrar as vitórias que você já teve, não foi porque você foi inteligente ou porque você foi muito sabido. Não. Foi porque Deus fez um milagre. Deus fez um milagre. Nós temos que lembrar disso. Deus tem feito milagres em minha vida. Ele pode fazer novos milagres. Por exemplo, é como com quem nós chamamos o pai da nossa nação, George Washington. Ele foi perseverante quando ele, tentando alcançar aquela vitória sobre os britânicos, e cruzou o Delaware gelado, ele foi perseverante. Não havia nada, seus soldados, metade deles nem mesmo tinham sapatos nos pés. Seus pés estavam envolvidos em trapos, o vento estava soprando, mas ele tinha orado a noite toda e tinha vitória em seu coração. A vitória em seu coração. Você tem um exército à sua frente. Você está somente, como é essa palavra que surgiu agora, procrastinando. Está deixando para enfrentar, deixando para depois. Aí vai empurrando com a barriga aquele problema e não resolve, vai só empurrando. Tira uma noite de oração e coloca a vitória em seu coração e vai enfrentar esse problema. Você vai conseguir vencer isso.
Seja perseverante. Mas ele tinha orado a noite toda e tinha a vitória no coração, e não havia exército britânico nem nada que fosse detê-lo, tampouco poderia o rio gelado. Ele tinha orado até fazer contato com Deus. Amém. E não havia nenhum obstáculo que fosse detê-lo. O cristão está em contato com Deus. É ruim quando você deixa essa linha meio fria, meio... Te pode usar como se tivesse teia de aranha. Não está sendo usado. Como se a oração fosse aquele telefone, está lá na mesa, cheio de teia de aranha, que não está sendo usado o telefone. É ruim, você sente vergonha até de ir lá naquele telefone e ligar, porque você não tem usado. Você não tem força para ler, porque não tem lido. Aí não vou ler, porque eu estou mesmo fraco, eu não vou mais ler não. Você tem que ser persistente. Você tem que saber começar de novo. O cristão tem que entender isso. Eu posso começar de novo. Eu posso reiniciar tudo. Eu posso fazer uma nova aliança com meu Deus. É Ele e eu e Ele, nós vamos resolver isso. É você e Deus. Às vezes tem questões que você está sofrendo acusações por fora, mas Deus não está te acusando. Deus não está te afligindo. Deus não está te cobrando. É só você. Deus está de braços abertos, e irmão, como o irmão Brana diz, a graça está te procurando. A graça está te procurando. Quando o homem recebe sua resposta de Deus, não há nada que vá detê-lo. Busque essa resposta. E quando nós sabemos, não, isso aqui foi Deus que colocou em meu coração. Vai acontecer. A maioria das pessoas hoje, repetindo o que disse ontem, irmão Brana diz, dizendo que elas têm esperança ao invés de fé. Você encontra pessoas vindo à plataforma, elas estão só edificadas em esperança. A maioria das pessoas hoje, mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A prova não é um mito, não é uma imaginação, é algo que você tem. E você está simplesmente tão satisfeito com isso. Essa fé que você tem, como estaria se tivesse o firme fundamento na mão? O irmão Brana vai dar um exemplo agora. Quando eu li, eu lembrei de uma coisa. Não tem quando nós vamos no supermercado e a gente não sabe, fica com aquele medo, eita, será que vai dar? Eita, será? Não, mas... Aí você enche o carrinho, vai lá, eita, será? Fica aquela apreensão, aquele medo de passar uma vergonha, né? Eita, e se o cartão não passar, só tem esse daqui, se ele não passar, aí eu vou entrar em dificuldade. Por exemplo, assim, se estou morrendo de fome e um pão custa 25 centavos, esses 25 centavos irão comprar o pão. Agora, quando tenho os 25 centavos na mão, estou simplesmente tão satisfeito como se fosse o pão, porque é o preço de compra do pão. Aí quando você vai, terminou de receber,
Aí não, eu vou para o seu recado seguro, porque pode passar aí que vai dar certo. Você tem aquilo, o valor. Então você está seguro. Você não tem medo de passar vergonha. Assim é o cristão que tem fé. Você tem um problema? É enfermidade? É algo que está assolando o seu lar? Não, mas você tem um valor. Você já tem um valor em sua mão. Você já tem um preço pago. Por isso que você precisa. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço. Não tem mais por que você chegar envergonhado, porque ele já pagou o preço. Ah, mas eu cometi pecado, eu estou devendo isso, aquilo outro. Não, mas ele já pagou. Pegue esse valor que você tem no caixa e pague a conta, pague a dívida, acerte. Confie no valor que já foi debitado lá, está pago. Aí você lembra da história do cheque, você vai indo. Coloque seu nome no cheque, já está pago. Seu nome é tão valioso como o do seu pai. E quando sei no meu coração que aceitei isto e creio que Deus o deu a mim, eu estou simplesmente tão satisfeito com essa fé, como se estivesse curado. Veja isso. A fé é o valor. Se você já tem, você está tranquilo. Como se estivesse curado. Porque eu vou ser curado. De qualquer maneira, eu tenho firme fundamento agora mesmo. Ninguém pode tirá-lo de mim. Eu sei que está certo e posso ser perseverante com isso. Quando Deus diz que alguma coisa vai acontecer, como as visões ou algo assim, eu tenho tido dezenas de milhares delas, e muitos de vocês são testemunhas, e jamais uma delas falhou. E quando Deus diz qualquer coisa, se Ele dissesse esta noite, veja isso, se Ele dissesse esta noite, vá ao cemitério nacional, porque vou ressuscitar George Washington de manhã, eu convidaria o mundo inteiro para vir observar isso. Vai acontecer. Deus está dizendo esta noite para você, vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia! Continue perseverante. A palavra de Deus não pode falhar. Ele nunca falhou e não pode falhar. Há uma coisa que Deus não pode fazer, que é falhar. Ele não pode falhar e Deus é a sua palavra. Ei, glória a Deus, eu vou ter que saltar um pouco. Agora, há uma coisa que o cristão tem que vencer. Ele tem que vencer a vergonha. Como dizem, né? Tem que ser um pouco mesmo sem vergonha. O cristão tem que vencer a vergonha. A vergonha impede você de vir à igreja, impede você de orar, impede você de estudar a mensagem. A vergonha impede você de entrar na presença de Deus. Isso aí tudo é medo.
medo da acusação, medo de receber medo. Mas o diabo usa o medo. O cristão não pode ter medo. Aquela mulher serofenícia, ela não teve vergonha. Mas eu estou desesperada. Se é a única forma que eu tenho para resolver esse problema, não importa, é só a vergonha que eu tenho que passar. É só isso. É só ser chamada de cachorrinha. Você tem algo muito grande que você deseja, a cura, a libertação, vencer um obstáculo. Não, o que é que está impedindo? É só isso. Oh, Senhor, nos ajuda, esforça a nossa coragem. Se você for olhar, é muito pouco. Natanael não se importou de chamá-lo Senhor, Rei de Israel, diante do seu pastor e de todos os demais, quando ele disse onde ele esteve no dia anterior. Natã não se importou. A mulher junto ao poço não se importou com quantas pessoas lhe disseram que não era lícito dizer qualquer coisa, porque ela era prostituta. Ela encontrou um homem que ela havia procurado, desde que era uma garotinha, sabendo que Jesus havia de vir em cena, um profeta, e ela tinha encontrado aquele profeta, o qual ela viu dizer-lhe as coisas que ela tinha feito. A irmã Brana pergunta: detê-la? Como eu digo novamente, como uma casa em chama no vento forte, não se poderia fazê-lo. Seu coração estava flamejante de alegria e paz. Seus pecados lhe haviam sido perdoados. Ela tinha visto o Messias, ela tinha enxergado sua presença, ela tinha visto a sua palavra. Quem de nós não já viu isso? Você enxergou essa mensagem? Você enxergou esta coluna de fogo? Você tem consciência do que Deus está fazendo hoje com a sua igreja, com a sua noiva? Você sabe. Mas por que tem vergonha? Por que tem medo? Nada pode te deter. Nada. Nós sabemos que quando o Messias vier, Ele nos dirá estas coisas. Mas quem é tu? Tu deves ser um profeta. Ele disse: eu sou. Se o homem podia fazer uma coisa como aquela, não mentiria. Ela soube que aquele era o Messias, de modo que as boas novas tinham de ser divulgadas. Como nós devíamos estar igualmente em chamas esta noite, persistentes em avisar a todos que o Espírito Santo é real hoje. Amém. Que Ele cai sobre nós e faz a mesma coisa que Ele fez. E as promessas desta hora, nós não somos persistentes. Será que isto realmente nos tocou? Veja, note a mulher junto ao poço. Tem uma coisa que eu tenho de encerrar. Eu tenho mais ou menos meia página de notas ali, o irmão Brana diz. Mas quero encerrar dizendo isto. Eu também irei encerrar com isto. Isso me traz uma história. Então nós vamos orar pelos enfermos. Estaremos nós só um pouquinho atrasados, mas talvez 10, 15 minutos. Mas sejam pacientes. Eu estive na cidade do México, cerca de 3 anos atrás. Quantos conhecem o irmão Espinosa? O povo hispano aqui
Bem, suponho que muitos de vocês, ele foi o meu intérprete, nós estávamos lá na cidade do México, eu fui, que eu saiba, o único protestante que já foi lá, apoiado pelo governo, mas o general Valdívia, vocês se lembram dele? Ele é um dos homens de negócios cristãos que tinha recebido, sido salvo e cheio do Espírito Santo, ele tinha alcançado o governo e conseguiu que eu entrasse. E assim nós conseguimos outra grande arena lá, acomodava vários milhares de pessoas, não tinha assentos para ninguém, tinham de ficar de pé, e vocês relutam em ficar aqui 2 ou 3 horas nessa sala. Aquelas pessoas ficavam naquele sol quente e ardente no deserto, lá das 9 da manhã às 9 da noite, dia após dia, e certa noite, chovendo torrencialmente, elas permaneciam lá, e aquelas jovens mexicanas, o cabelo caído no rosto, e chovendo tão forte, que eu não conseguia enxergar meio caminho através da audiência. Não fazia nenhuma diferença para elas, elas estavam atentas àquela palavra de vida. Lembro-me de uma noite lá entrando, eu estive lá só por 3 noites, a plataforma mais ou menos do comprimento desta, ou talvez um pouco mais, um cego tinha atravessado a plataforma, e eles o tinham trazido, o companheiro que vinha e me apanhava, eu o chamava Manana, que significa amanhã, e ele era tão lento, ele nunca chegava lá, e bem, ele olhava e chegava lá qualquer hora, e eu orando, e simplesmente o chamava, Manana. Assim eles tinham me levado à parte de trás daquele grande muro, ou uma escada, e então me baixaram até a plataforma, o irmão Jack Moore, quantos conhecem? Claro, suponho que conheçam. E o irmão John Cherry e muitos deles aqui, eles estavam na plataforma naquela noite, atravessando a plataforma. Manana distribuía os bilhetes e os cartões de oração, mas Billy caminhava bem ao lado dele para garantir que tudo corresse bem. Ele podia falar com eles e lhes dar os cartões de oração, mas Billy ia para verificar se estava realmente certo ou não. Se ele venderia alguns deles, ou o que ele faria, ou faria acepção de pessoas, para permitir que todos que quisessem um cartão de oração tivessem um. Deste modo, aquela noite, quando os cartões de oração foram chamados, houve um velho que atravessou a plataforma descalço, e as pernas da calça esfarrapadas, com um chapéu velho na mão, enrolado com um cordão. E quando chegou perto de mim, ele era cego, e eu olhei para o velho companheiro, e eu estava ali de pé, com roupas tão boas, quanto estou vestindo esta noite. Alguém me havia dado um bonito terno novo, calçava bons sapatos, e aquele pobre velho companheiro lá, uma camisa velha, esfarrapada e todo empoeirado, aí estava ele completamente cego, seus olhos quase tão brancos de catarata quanto minha camisa. E eu pensei, que coisa cruel Satanás tem feito. O pobre velho companheiro provavelmente nunca teve uma refeição decente na vida. A economia é tão precariamente equilibrada lá. Veja bem. Só agora, digamos, Peter, ele é pedreiro e ele recebe 30 pesos por dia. Mas ele tem de trabalhar 4 dias para comprar um par de sapatos, está vendo? E então que me diz do pequeno Pancho? O Chico, pequeno, trabalha aqui e só ganha cerca de 4 pesos por dia, com 4 ou 5 crianças para alimentar. Ele iria e compraria um pouco de tortilhas contaminadas por uma ameba. Eles tendem a economizar tanto para comprar uma vela de sebo para ser queimada no altar de ouro por seus pecados. É isso que me deixa indignado, assim aí está.
A fé deles levava eles a fazer isso. Veja bem. Agora este velho companheiro ficou ali, e ele estava dizendo algo em espanhol, e tinha muitas contas pequenas enroladas no dedo. E eu lhe disse: tire-as. E através do irmão Espinosa, eu pensei, vou comparar os ombros. Posso simplesmente tirar meu paletó e lhe dizer: e seus ombros são muito largos que os meus, muito mais largos. Coloquei os pés ao lado dele, e pensei, eu poderia descalçar os sapatos e ninguém veria, e lhe dar meus sapatos. Mas seus pés eram muito maiores, e pensei bem, o que eu poderia fazer? Pensei, ó Deus, se você não tem sentimento pelas pessoas, não adianta tentar servi-las. Você tem de ter. Essa é a razão porque ele sentiu nossas fraquezas. Eu apenas o abracei assim e disse: Pai Celestial, se papai tivesse vivido, ele seria mais ou menos dessa idade. É o papai de alguém. E eu só me encontrava ali naquela maneira e o ouvi gritando: glória a Deus! Quer dizer, glória a Deus! Vocês sabem, olhei ali em volta e o velho podia ver tão bem quanto eu. Amém. Simplesmente caminhando de um lado para outro da plataforma. Simplesmente agindo assim, bem, e naturalmente tiveram que chamar os porteiros, cerca de 300 ou 400 porteiros ali de pé para mantê-lo sob controle. Então tiveram que me levar de volta por corda acima. Ei, glória a Deus. Na noite seguinte cheguei lá, havia montes dessa altura, um montão de lado a lado ali, de velhos chales e chapéus e coisas tais, que haviam posto ali para que orasse por eles. Como eles chegariam a saber o que pertencia a quem, eu não sei, todo amontoado ali, posto ali, estava chovendo e eu chegava atrasado, e cheguei ali e simplesmente comecei a pregar: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. E o irmão Espinosa ali interpretando. E Billy se aproximou e me deu uma palmadinha no ombro. Papai, o Senhor terá de fazer alguma coisa, disse. Manana distribuiu todos os cartões de oração e disse: há uma pequena mulher ali de pé, uma pequena dama, disse, ela tem um bebê morto, e ele morreu esta manhã. Vocês viram o artigo dos homens de negócio do Evangelho Pleno, e lembrem-se, isso tem de ser genuíno antes de ser impresso. O médico tem de assinar esta declaração de que é a verdade. Quando você o imprime, e disse, e ele morreu de manhã. Ela tinha estado de pé naquela chuva com ele o dia todo. Perseverante, persistente. Não importa quão escuro esteja, mas você sabe, eu tenho um Deus que está comigo. Eu sei que meu Deus é o Deus do impossível. Eu disse, eles não têm nenhum cartão de oração, e disse, tenho 40 ou 50 porteiros, e não conseguem mantê-la afastada da plataforma. Disse, ela passa por baixo deles, ou desnorteia, sobe por cima das costas deles, ou qualquer coisa, ela está tentando chegar aqui. Isso coloca terror no diabo. Você ser perseverante, ser persistente. Não, mas os
sintoma ainda está por cima, eu ainda estou vendo morrer, eu ainda estou vendo cair, eu ainda estou vendo apodrecer. Não, os médicos desenganaram, não tem mais jeito. Mas eu vou passar por cima de tudo. Seja persistente. Seja firme. Lembre da experiência que você já teve. Deus nunca te decepcionou. Nunca te decepcionou. Todas as vezes Ele esteve com você. Agora nós temos que ter a confiança que tiveram os jovens hebreus. Se eles tivessem sido queimados naquele forno ardente, aquilo não mudaria nada para eles. Eles declararam isso, mesmo que Ele não nos livre, mesmo assim nós não vamos nos dobrar. Você não pode se dobrar diante das circunstâncias. Satanás é explorador das circunstâncias. Ela passa por baixo deles, os desnorteia, só por cima das costas dele ou qualquer coisa, ela está tentando chegar aqui. Isso dá medo, isso aterroriza os demônios. Persistência. Eu disse bem, vou lhe dizer, eu disse, venha cá, irmão Muri. Vocês conhecem, todos vocês, muitos de vocês ergueram a mão, vocês conhecem o irmão Jack Muri. Eu disse, irmão Muri, ela não sabe quem eu sou. Ela não sabe, eu ouvi muitos ministros aqui de pé, falando muito dos batistas e tudo mais, custeando a reunião, e eu disse, agora o irmão, vá até lá e ore pelo bebê, e ela não saberá a diferença, veja. Ele disse, está bem, irmão Brana. O irmão Mu também era persistente, ele tinha confiança. Era um bebê morto, mas eu vou lá. Oh, Senhor Deus, nos ajuda, Pai. Ele começou a descer da plataforma, mais ou menos à distância da parede ali, e eu me virei, e o povo não soube, porque eles não entendem inglês. E eu disse agora, como estava falando, a fé é o fi. E olhei reticências, e olhei aqui em frente de mim e vi um bebezinho mexicano, de rosto moreno, sem dente, simplesmente sentado ali, sorrindo para mim, bem ali na frente. Ele ia falando, a fé é o fi. Tem um menino ali. E eu disse, espere um minuto, irmão Ouro. Eu disse, diga à pequena dama para vir aqui. E Billy disse, papai, ela não tem cartão de oração. E eu disse, acabei de ter uma visão, Billy. E assim eles desceram lá e trouxeram a pequena dama aqui, veio ela correndo ali e caiu de joelhos, começou a gritar, padre, padre. Vocês sabem, ele pediu para se levantar. O irmão Espinosa, ela segurava o bebê e tinha um cobertorzinho listrado azul e branco sobre ele, encharcado. E a água pingando em seu cabelo escorrido, pequena mulher bonita de aparência, provavelmente seu primeiro bebê. Ela estava 22 ou 25 anos de idade, segurando a criaturazinha assim, pequena forma rija desse comprimento. Sobre esse cobertor eu pensei, todos eles pensaram que eu só estivesse orando para me livrar dele. Vocês sabem, tirá-la das mãos deles ali. Às vezes quem está ao seu redor
não tem a fé que você tem. Você tem que saber disso. Se você for fazer uma coisa, e você tem seu coração, e você colocou diante de Deus, vá com fé, mas não fale para ninguém. Vai e faça. Todos eles pensaram que eu só estivesse orando para me livrar dele. Vocês sabem, tiraram das mãos dele ali. E eu pus as mãos sobre o bebezinho e disse: Pai Celestial, eu não sei se este é o bebê, mas tive uma visão ali faz alguns momentos, de um pequeno mexicano, parecia um bebezinho de rosto moreno, sorrindo. E eu disse: eles não interpretam as mãos, eles não interpretam a oração, vocês sabem. E eu disse: eu vi sorrindo. Eu só impus as mãos sobre ele, assim, em nome de Jesus Cristo, para orar. E o bebezinho deu um chute e começou a chorar tão forte quanto ele podia. E assim começou a gritar. E eu disse: irmão Espinosa, não registre isso agora. Mande um mensageiro com esse bebê a essa mulher e leve-o ao médico. E aquela noite eles chamaram o médico. O médico assinou uma declaração de que aquele bebê morreu com pneumonia aquela manhã em seu hospital, ou em seu consultório às 9 horas, e aqui era por volta das 10 horas, aquela noite. Esteve morto desde aquela manhã e viveu, e está vivendo hoje para a glória de Deus. Amém. Por quê? Ela foi persistente. Ela foi simplesmente tão persistente quanto esta pequena mulher cirofenícia foi aqui. Agora você tenha dentro do seu coração a certeza da vitória. Certeza. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. O que é isso? É se Ele fez por ela, Ele pode fazer por mim. Amém. Se Ele fez pelo ar, Ele pode fazer por mim. É para mim também. Eu tenho que ser persistente. Tenho que ser firme. Agora levante sua mão. Senhor Deus, Pai Celestial, o Senhor é a força da nossa vida, Pai. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, Senhor. Nós sabemos, Pai, como o irmão Brana diz, se eu orasse por 1000 pessoas e amanhã todas morressem, na próxima noite eu estaria orando novamente. Senhor, nós sabemos que Jesus Cristo é o mesmo, Ele não muda. E é por isso que nós requeremos, Senhor, a saúde, a vitória, a libertação, a solução para os problemas, Senhor. Neste momento nós estamos lembrando, Senhor, de alguns dos nossos amados que foram desenganados pelos médicos, que estão aflitos, que estão enfermos. Mas o médico dos médicos pode fazer acontecer. Senhor Deus, nós cremos em Ti, e é por isso, Senhor, que nós oramos e Te pedimos com fé. Pai, liberte esses, dê cura a esses que estão enfermos, que eles possam, Senhor Deus, sentir-se diferentes, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós Te pedimos e agradecemos, Senhor. Lembrando também, aproveitando, Senhor, esta oportunidade, para lembrar do nosso pastor. Senhor Deus, que o Senhor possa ser com ele na estrada, Pai. Que o Senhor possa protegê-lo, dando-lhe saúde, Senhor, esforçando o seu ânimo. Nós Te pedimos,
Leve-nos em paz para os nossos lares, Pai, e que na próxima reunião nós possamos estar aqui novamente, Senhor. Nos anima a estar em Tua casa, Pai. Que nos dias de reunião nossos corações possam estar como estava o coração de Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Senhor Deus, nos ajuda, Pai. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo e agradecemos. Amém, Senhor Deus, amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.